Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Nessa aula aqui nós vamos começar a falar das equações diferenciais, né, que é o foco do nosso curso. Então, as equações diferenciais, vocês vão ver que elas têm aplicações, tá? A gente vai tratar um pouco do aspecto matemático, das equações, das soluções, mas eu quero que vocês entendam que dentro das engenharias, ciências aplicadas, as equações diferenciais têm representações físicas, representações importantes. São usadas para modelar ou representar sistemas. Um sistema muito conhecido que nós temos, que utilizamos com as equações diferenciais, é o tal famoso sistema, que todos lembram, né, como você vai ver, sistema massa-mola. Aquele caso simples lá da física, né, quando você tem uma massa e uma mola apenas, né, a gente tem aquele movimento harmônico livre, né, que a gente pode ver aqui por essa animação aí. Então você tem um movimento ali, né, sem desconsiderando atrito, qualquer outra coisa, você tem um movimento ali oscilatório que vai ficar oscilando infinitamente, certo? E a gente sabe que essa solução vai ser dada por uma função do tipo senoidal, né? Aparece um seno, um cosseno ali, que vai ficar representando esse movimento oscilatório. Podemos ter também um movimento amortecido, né? Fisicamente, a gente viu que esse movimento amortecido pode ser representado dessa forma aqui. Então, você tem a mola, né, atuando aqui nesse movimento, né, aqui, e aqui você tem um amortecedor. Então, a massa aqui ela vai diminuindo o seu movimento, certo? Então, como que nós representamos matematicamente isso? Isso nós conseguimos representar através de equações diferenciais. Tá? Vão aparecer derivada nessas equações ali, e cada derivada tem uma determinada representação dentro desse sistema. A gente tem várias aplicações, vamos ver problemas de viga, deformação de viga, né, deflexão de viga, o problema de dinâmica populacional. Então, existem infinitos problemas que são modelados através das equações diferenciais. E é isso que nós vamos ver nessa aula agora. Então, vamos lá. Então agora vamos começar a falar das equações diferenciais, né? O que são essas equações diferenciais? Como o próprio nome já diz, né, as equações diferenciais são equações matemáticas, né, são expressões matemáticas que envolvem derivadas, né, ou seja, envolvem diferenciais, tá? Que são nada mais nada menos que as derivadas que nós já conhecemos, tá? Então, basicamente, nós temos aqui dois tipos de equações diferenciais. As equações diferenciais parciais ordinárias, que a gente vai chamar aqui de EDO, e as parciais, equações diferenciais parciais, a gente vai chamar aqui de EDP. Tá? Aqui, EDP, tá bom? Então, a diferença, as equações diferenciais ordinárias, elas apresentam derivadas de uma única variável. Tá? É o que nós vimos lá, que você já conhece lá de cálculo 1, né, e cálculo 2. Tá? Então, sempre que eu for tratar de equações diferenciais ordinárias, a gente sabe que a derivada é somente em relação a uma variável. Então, eu posso usar essa notação aqui, ó, y'. Né? Y' eu sei que é a derivada primeira da função y em relação à sua variável. Nesse caso aqui, a variável é x. Ó. Então, y' mais x é igual a 2. Eu posso utilizar essa notação aqui também, né? Ó, d2y, dx2, notação de derivada, que indica uma derivada segunda, né? Então, derivei a função y em relação a x duas vezes, mais a derivada primeira de y em relação a x. Então, se eu somar tudo isso daqui, o resultado tem que ser zero. Tá? Eu poderia expressar essa equação diferencial aqui também nessa forma. Então, que seria y duas linhas mais y' igual a zero. Tá bom? Então, são as duas maneiras de expressar uma equação diferencial. Essa notação aqui é um pouquinho mais usual, tá? A gente vai trabalhar um pouco mais com essa notação aqui, tá? E as equações diferenciais parciais, daí já são o que vocês viram lá em cálculo 3, né? Onde falou de funções de várias variáveis, aparecia lá então as derivadas parciais. Então, se u é uma função de x e y, ou seja, u é uma função de duas variáveis, a derivada tem que ser parcial. Primeiro derivo u em relação a x, depois derivo u em relação a y, né? Então, a notação aqui de derivada parcial, tá? Então, olha só, isso aqui é uma equação diferencial parcial. Eu tenho aqui uma derivada de 1 em x mais a derivada de 1 em y igual a alguma coisa. Nesse caso aqui, alguma coisa é zero. Um outro exemplo, essa equação aqui, olha só.
a derivada segunda de 1 em relação a x mais a derivada segunda de 1 em relação a y é igual a alguma coisa. O que é isso alguma coisa? Nesse caso aqui, a derivada de 1 em relação a t. Então aqui nós temos que u é uma função de 3 variáveis, x, y e t. Nesse curso aqui, pessoal, especificamente, nós vamos trabalhar somente com equações diferenciais ordinárias, tá bom? Só essa forma de equações aqui. Essas formas aqui de equações parciais fazem parte de um curso mais avançado, tá? Então, mas só para vocês conhecerem isso daqui. Então, quando nós falamos de equações diferenciais, gente, nós estamos preocupados aqui, vamos voltar aqui, ó, pegar essa daqui que está mais simples, nós estamos preocupados aqui com uma coisa, não encontrar o valor de x que satisfaz a equação, mas encontrar quem que é essa função aqui que satisfaz essa equação. Esse que é o nosso objetivo. Então, numa equação diferencial, a pergunta aqui é quem que é a função y, que quando eu derivo ela uma vez e somo com esse x aqui, o resultado tem que ser 2. Essa é a nossa pergunta. Aqui é a mesma coisa, olha só. Aqui eu estou perguntando o seguinte, quem que é a função y, que quando eu derivo duas vezes em relação a x e somo com a derivada dela em relação, uma derivada primeira em relação a x, o resultado dá 0. Tá? Essa é a nossa pergunta. Então é isso que nós vamos ver agora aqui nesse exemplo. Tá? Então, lembrando, pessoal, que esse material tá aqui na descrição do vídeo, tá o link, entra lá, baixa e acompanhem e estudem esse material, tá bom? Então vamos lá, a solução de uma equação diferencial. Então acabei de falar que a solução, nós estamos procurando uma função que descreva, né, ou melhor, uma função que satisfaça a equação diferencial em questão. Então vamos ver esse exemplo aqui, olha só, opa. Aqui, ó, eu tenho uma equação diferencial, certo? Ó, x duas linhas, x de t, né? Então x é a função e t é a variável agora, tá? Mais um w quadrado vezes x de t igual a 0. Então aqui, ó, tem a derivada segunda da função x mais uma constante, né? Nesse caso w ao quadrado é constante, que multiplica a própria função x. Isso daqui tem que ser igual a 0, tá? Então a nossa pergunta é, que função que derivando duas vezes mais essa constante vezes a própria função, o resultado dá 0? Uma alternativa é essa função aqui, ó, x igual a seno de wt. Tá? Para verificar se isso daqui realmente é a solução dessa equação, aquele processo básico, né? Pegamos nesse caso, essa função, substituímos na equação. Para substituir aqui, eu preciso derivar duas vezes, né? Então, vou derivar a função seno. Derivando uma vez, a derivada do seno é cosseno, né? Vezes a derivada que está aqui dentro. A variável é t. Então, constante vezes t dá a própria constante. Agora eu pego isso daqui e derivo de novo. A derivada do cosseno é menos seno. Então está aqui, ó, seno e o negativo aqui. Vezes a derivada que está aqui dentro. A derivada de wt é w, vezes esse w ao quadrado. Tá aqui. Então eu tenho a derivada segunda aqui e tenho a própria função. Então eu pego essa derivada segunda, substituo aqui, mais pego a função e substituo aqui. Tá? Então nós vamos ter aqui, ó, derivada segunda menos w ao quadrado seno de wt mais w ao quadrado vezes a função, que é seno de wt. Obviamente esse termo aqui é igual a esse, com o sinal oposto, então isso daqui dá 0. Ou seja, essa função satisfaz a igualdade, certo? Então é solução da nossa equação diferencial. Então entenderam aqui? A função que eu estou procurando nessa equação diferencial é essa função aqui, porque ela atende à equação diferencial. Certo? Só um exemplo aqui de equações diferenciais parciais, né? Então aquela equaçãozinha lá em cálculo 3, né? Se vocês lembram lá, provavelmente quem fez comigo o curso, lembra dessa equação. Essa equação aqui é a equação da continuidade, né? Conservação de massa, de energia, tá? Então tá dizendo o seguinte, ó, que derivando a função u em relação a x mais derivando u em relação a y tem que ser igual a 0. Que função que satisfaz isso? Um exemplo aqui seria u de xy igual. C é uma constante que multiplica e elevado a k ao quadrado, k também é uma constante, tá? Que multiplica y menos x.
Vamos verificar se isso daqui dá certo. Pega essa função, substitui aqui. Derivando isso daqui em relação a x, vai dar menos k ao quadrado c vz elevado a k y menos x, e derivando em relação a y é a mesma coisa, né? Só que o y aqui é positivo, então fica tudo positivo. Somando isso aqui com isso aqui, obviamente dá zero. Então, olha só, essa função satisfaz essa equação diferencial. Tá? Então, aqui nós temos alguns métodos de solução. Então, nós vamos ver um método mais simples aqui, para as equações mais fáceis, né? Que é um método de separação de variáveis. Então, imagina que eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, tá? E agora falando de ordem aqui, a ordem é a ordem da maior derivada. Então, uma equação de primeira ordem, a maior derivada é a derivada primeira. Isso daqui, equação de primeira ordem, ó, maior derivada, derivada primeira. Isso aqui, equação de segunda ordem, por quê? Tem derivada segunda aqui, tá? Esse exemplo aqui, olha só, tem derivada primeira e derivada segunda. Isso aqui é uma equação de segunda ordem, a maior derivada, derivada segunda. Então, se eu conseguir separar isso daqui, ó, num produto de um termo que só tem x por um outro termo que só tem y, eu consigo separar essas variáveis aqui, tá? Dividindo ambos os lados por g de y, tem isso daqui. E multiplicando ambos os lados por d de x, eu tenho isso daqui. Professor, isso daqui não é notação de derivada? Por que eu posso dividir e multiplicar isso daqui? Porque nós vimos lá em cálculo 1, né, em cálculo 2, que isso daqui, o que é? É uma divisão, né? É delta y dividido por delta x. Então eu posso olhar isso daqui como um denominador, tá? Uma notação também que tem um denominador. Então por isso que eu posso multiplicar ambos os lados por dx. E aí notem aqui, ó, ambos os lados eu tenho somente uma variável agora. Desse lado aqui só tem y e desse lado aqui só tem x, tá? Agora, então como eu tenho aqui uma derivada em y e uma derivada em x, basta integrar ambos os lados, tá? Não é toda equação diferencial que nós vamos conseguir fazer isso, tá bom? Isso daqui é lógico, é para alguns casos simplificados, tá bom? Mas, para começarmos a entender a solução de uma equação diferencial, esse método aqui é bem útil, tá bom? Então, integrando ambos os lados aqui, eu consigo encontrar a solução, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, né, para não ficar só na teoria. Então, veja só. Eu tenho essa equação diferencial, ó, y' igual x² dividido por y, né, pela própria função y aqui. Escrevendo esse y' aqui nessa notação de derivada, daqui, ó, dy dx é igual a x² sobre y, tá? Então, notem que eu consigo separar isso daqui, né? Se eu multiplicar ambos os lados por y, eu vou ter y dy. E multiplicar ambos os lados por dx, eu vou ter desse lado aqui x² dx, né? Tá aqui, ó. Que eu escrevi aqui, tá bom? Opa, tá aqui. Como desse lado só tem y e desse lado só tem x, eu posso integrar ambos os lados, tá? Então, opa, tá aqui, ó. Integrando isso daqui em relação a y, né? Tá aqui a variável de integração, e esse lado em x. Integral de y² sobre 2. Integral de x², x³ sobre 3. Mais uma constante de integração. Professor, mas eu não teria que ter uma constante aqui também, né? Uma constante dessa integral e uma constante dessa? Sim. Só que olha só, aqui vai ficar uma constante e aqui outra constante. Eu não posso somar essas duas constantes aqui, se é tudo constante, né? Então eu coloquei aqui, ó, essa constante aqui, tá bom? Então veja só, eu resolvi parte do problema, eu integrei. Mas nós procuramos quem que é a função y, não é isso? Nesse caso aqui eu consigo isolar y. Como eu tenho uma raiz, um quadrado aqui, não é? Eu vou ter então duas soluções. Y é a parte positiva e y é a parte negativa. Então essas duas soluções satisfazem a equação diferencial, tá? Se eu pegar aquela solução e substituir aqui, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então tá aí, ó, pessoal. Tem aqui, ó, dois exercícios para vocês praticarem, tá? Letra A e letra B. Eu quero que vocês tentem resolver esses dois aí. Se não conseguirem, me mande e-mail, manda comentário aqui, tá?
ou vai lá na sala, lá, me manda mensagem lá na sala, que eu respondo para vocês, tá bom? Mas tentem fazer essas duas questões aqui. É o mesmo processo de separação de variáveis, tá bom? Bom, e com isso aqui nós vamos ter que falar de família de soluções. Vocês viram ali que na integral apareceu uma constante C, né? Então, como essa constante que pode ser qualquer número, né? Qualquer número que eu queira, que satisfaz a equação diferencial, eu vou ter infinitas soluções, né? E essas infinitas soluções aqui são chamadas de famílias de solução. Vamos para um exemplo prático aqui, para ficar mais claro. Então tem uma equação diferencial, df dx igual a 2x. Eu quero saber qual que é a função f, não é? Que quando eu derivo uma vez, o resultado é 2x. Nesse caso aqui nós sabemos, né, dá para separar as variáveis, é só integrar. Integrando 2x vai dar x ao quadrado mais uma constante c. Então, para qualquer valor de c, essa função satisfaz a equação diferencial, né? Se eu colocar c igual a 1, a derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Se eu colocar c igual a 5, a derivada de x ao quadrado mais 5 é 2x. Então, qualquer valor de constante que eu coloque aqui satisfaz. Então, graficamente, nós temos isso daqui, ó. Eu tenho infinitas curvas, eu coloquei 4 curvas aqui para vários valores de c diferentes, ó, c igual a menos 2, c igual a 0, c igual a 2, c igual a 3. Então, todas essas curvas aqui satisfazem a equação diferencial, tá? E aí, em alguns casos, nós vamos selecionar uma curva dessa. Eu vou, por exemplo, eu posso falar o seguinte, ó, eu quero a função que satisfaz essa equação diferencial e que passe na origem. Então não é todas essas funções, correto? Só tem uma daí nesse caso. Aí seria um caso específico. O caso geral é essa solução aqui, tá? Em alguns casos nós vamos querer um problema específico. Aí eu vou dizer, eu quero a função que satisfaça a equação diferencial e passe no ponto 0, 2. 0 para x, 2 para y. Tá aqui, ó. Então tem que ser essa função aqui, ó. Então a constante tem que ser 2. E assim sucessivamente, tá? Então, professor, para que servem essas equações diferenciais, né? Mais uma matemática para encher o nosso currículo? Não. As equações diferenciais têm muitas aplicações. Na verdade, na engenharia, sempre que você estiver analisando um problema específico da engenharia, isso pode ser engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia ambiental, né, na física, na biologia, na química, em geral, você está tentando resolver ou buscando uma solução de uma equação diferencial, tá? O caso mais básico que nós vamos falar aqui é o sistema massa-mola. Isso aqui vocês conhecem bem, né? Está lá na física básica, né? Tem uma mola aqui qualquer e uma massa, não é? Então nós vimos lá que lá na física a gente já conhece bem essa equação, tá? Agora nós vamos olhar aqui pela perspectiva das equações diferenciais, partindo do princípio físico. Então eu sei que essa massa aqui está paradinha aqui, tá? Você prende ela numa mola, ela fica parada aqui, né, em repouso, no ponto 0. A posição dessa mola aqui, dessa massa, ela vai variar com o tempo, né? Se eu pegar aqui, ó, der um puxão aqui nela e soltar, a mola vai puxar e vai empurrar, então ela vai ficar oscilando aqui, não vai? Aquele oscilador harmônico, né? Desconsiderando o atrito e o amortecimento, ela vai ficar oscilando infinitamente. Então a posição, que eu vou chamar x aqui, ela é função do tempo, né? Ela demora um tempo para vir para cá, demora um tempo para voltar e fica oscilando. Então a posição é função do tempo, tá? Quais forças que atuam nessa massa aqui? No nosso caso, só a mola, né? Nós sabemos que a força da mola, vou chamar de força elástica, né, Fe, é proporcional, K, à distância, né, à distensão da mola. E ela é sempre negativa, certo? Porque se a mola empurra, se a massa está indo para a direita, a mola puxa para a esquerda, correto? Se a massa está indo para a esquerda, a mola empurra para a direita, ou seja, sempre negativa, né? Sempre faz oposição ao movimento. Então está aqui, menos K vezes D. Só que a distância que a mola vai distender, ela vai ser exatamente a posição, que está aqui em 0. Aí a massa vem para cá, ó. Essa distância daqui até aqui é exatamente a posição, não é isso?
Então a distância é dada pela posição da massa. Então a força elástica vai ser menos K vezes a posição x. Bom, nós sabemos também que a força, né, exercida sobre um objeto é igual a massa vezes a aceleração, né? Então essa força aqui vai ser também proporcional à massa vezes a aceleração do corpo. Só que o que é aceleração? Nós já vimos lá de cálculo 2, né, cálculo 2, que a aceleração vai ser a derivada da velocidade. E velocidade é o quê? Derivada da posição. Então nós vimos também que a aceleração é a derivada segunda da posição, né? Derivando uma vez eu tenho velocidade, derivando duas vezes eu tenho a aceleração. Então eu posso substituir a aceleração aqui pela derivada segunda. E aí, substituindo esses dois termos aqui, né, ó, essa equação desse lado aqui, ó, menos k vezes x, igual a massa vezes aceleração. Aceleração derivada segunda. Então nós temos isso daqui, ó, só inverter o lado aqui, tá bom? Massa vezes aceleração é igual à força que atua. No nosso caso, somente a mola. Olha só, vou só organizar aqui, tá? Então deixei tudo do mesmo lado aqui, ó, derivada segunda mais uma constante vezes a própria função igual a zero. Isso daqui é exatamente a equação da mola, do sistema massa-mola com apenas uma mola e livre de amortecimento, tá? Se vocês olharem aqui e lembrarem dessa função aqui, opa, vamos voltar aqui no começo, ó, não é exatamente a mesma coisa? Derivada segunda mais uma constante vezes a função igual a zero, né? É exatamente essa equação que está aqui, só que naquele caso aquela constante é ômega ao quadrado, que é k dividido por m, tá? Para ficar igualzinho aqui lá, vou dizer aqui, ó, que ômega ao quadrado é raiz de k dividido por m, né? Só para ficar igual aquela equação. Por que isso? Ômega ao quadrado, alguém lembra o que é ômega lá da física? É velocidade angular, não é isso? Olha só, lá na física usa uma dedução, né, disso daqui. Aqui nas equações diferenciais sai direto, ó. Apareceu, ó, k dividido por m, velocidade angular, tá? Então viram só que a nossa equação diferencial descreve exatamente o sistema massa-mola visto lá na física, tá? Então é importante que vocês entendam isso daqui, tá bom? Então a solução lá, sistema massa-mola, sem amortecimento, sem atrito, não vai ficar oscilando infinitamente aqui? A mola puxa e empurra, e vai ficar oscilando, correto? Descrita por essa equação diferencial. Que função, posição que fica oscilando infinitamente? Seno ou cosseno, não é isso? Olha só que bacana aqui. Opa, vamos voltar aqui. Não é exatamente a solução da equação, ó, que eu coloquei aqui em cima, a função seno de ômega t. Ômega que é velocidade angular, né, da nossa massa. Viram só que bacana? Então, está resolvido aqui aquele sistema massa-mola, tá? E aí as constantes que vão aparecer a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Agora eu quero que vocês entendam, então, refaçam esses exercícios, tá? Resolvam esses dois probleminhas que tem aqui, tá bom? E na próxima aula a gente vai começar a avançar um pouco mais nessas equações diferenciais, tá bem? Então, qualquer dúvida, dificuldade, me manda um e-mail, entre em contato aí para tirar dúvidas, tá bom? Pessoal, boa aula e bons estudos a todos.